dar início, então, mais um dia aí de reflexão, mais um dia aí para a gente trocar ideia, trocar experiência e agregar um pouquinho para a nossa vida, né? Sejam bem-vindos todos que estão aqui com a gente. É um privilégio estar com vocês mais uma semana, com vida, com saúde. Espero que todos estejam bem e vamos orar para dar início. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa semana que concluímos e pedimos, Senhor, sabedoria, pedimos seu conforto, o seu auxílio para essa semana que está vindo, Pai. Que tudo possa correr bem, que o Senhor possa livrar-nos de todo mal, proteger, Senhor, a nós, a nossa família, e nos guiar, Senhor, nos guiar pelos seus caminhos, Pai. Sabemos que nem sempre é fácil, que a batalha ela é longa, ela é dura, mas sabemos que o Senhor tem o controle. Nos guie, nos exorte, nos ilumine, nos guarde, Pai, nos seus braços de amor e conforte o nosso coração, Pai. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor toque agora e nos ensine tudo aquilo que quer que aprendamos, Pai, conforme a sua vontade. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Bom, eita, Pai. Hoje vamos falar de um assunto que a gente já comentou outras vezes, mas é um assunto extremamente pertinente que fala sobre exortação, né? Na dosagem certa, né? E o texto base para a nossa reflexão de hoje é Tiago, capítulo 5, versículos de 19 a 20, que diz assim: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do seu erro, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, é um texto encaminhado, né? Aqueles coisas que se desviaram da fé, né? Ou também aqueles que nunca encontraram o caminho, né? E aqui diz que se você converter essa pessoa, se você abrir os olhos dessa pessoa, fizer ela retomar o seu caminho, você vai estar salvando a vida dela. Então você vai estar sendo quase que um super-herói ou algo do gênero, né? Mas apenas com palavras. Então, aqui o que eu quero dizer é que a nossa palavra e as nossas atitudes, elas refletem diretamente as pessoas. Ou seja, estamos sendo observados a todo instante, estamos sendo julgados também a todo instante. E o que eu quero falar um pouco é sobre a exortação, sobre a nossa famosa crítica construtiva, né? Eu já bati bastante nessa tecla com vocês, né, de relação de crítica construtiva e crítica destrutiva. E a gente sempre fala, né, a crítica construtiva, ela vem acompanhada de uma sugestão e de uma resolução do problema. A crítica destrutiva, ela vem acompanhada apenas da crítica, não vem acompanhada de nada, na verdade. Então, a pessoa ela apenas critica por criticar. E ela pode fazer isso por diversos motivos, seja para ela se sentir bem, ou seja para ela te diminuir, de qualquer forma, é para o seu próprio ego. A pessoa ela critica para acariciar o seu ego, porque às vezes ela está numa situação ruim, ela vê que a vida dela está ruim, e para ela se sentir bem, ela precisa que as outras pessoas também estejam numa situação ruim. Já a crítica construtiva, às vezes você pode até estar numa situação ruim, mas você não tem prazer em ver as outras pessoas em situações ruins. Pelo contrário, você gosta de ver as outras pessoas bem, você gosta de, de, de estar acompanhado de pessoas que estão tão bem, né? Eu ouvi tem um colega que é judeu e, como vocês sabem, os judeus, eles foram muito perseguidos pelos nazistas, né?
E o judeu, ele tem um ditado muito forte, diz, se você senta em uma mesa com 10 nazistas e você descobre que eles são nazistas e você não levanta, você vai ser o 11º. É muito forte, né? É muito, eu diria, radical até, né? Mas o que ele quer dizer é que você é também aquilo, você é também as pessoas com quem você anda, né? Então, com quem você anda, com quem você está acompanhado, diz muito sobre você. Então, se você está acompanhado de 5 pessoas que são bem-aventuradas, 5 pessoas que conquistaram tudo aquilo que sonhavam, provavelmente você vai ser a sexta. Mas se você anda acompanhado de 5 pessoas que são fracassadas, pessoas que não têm muita perspectiva de vida, provavelmente você vai ser a sexta também. Claro que isso não é uma regra, mas é um pouco daquilo que você atrai para você, né? Então, muito cuidado com quem você anda, muito cuidado com quem você escuta e muito cuidado também com quem você expõe a sua vida. É muito importante na vida das pessoas, é muito importante a gente ter conselheiros, ter pessoas que estão aqui para nos ajudar, para nos aconselhar. Eu, por exemplo, eu e minha esposa, Daniele, a gente sempre está buscando o conselho do Dilean e da Vânia. São pessoas que a gente confia, são pessoas que a gente sabe que já passaram por situações difíceis, situações complicadas, e como a gente é recém-casado, a gente também passa por essas situações. Então a gente costuma sim pedir ajuda e costuma sim pedir auxílio, e isso não é vergonha, isso não é nenhum tipo de vergonha. Você admitir que você é fraco em uma situação em que você precisa de uma melhora e buscar um conselho de uma pessoa que você sabe que vai te dar um conselho bom, né? Dependendo, às vezes a gente poderia estar buscando outros tipos de conselhos, talvez a gente não estaria, né, hoje como a gente está. Então, é muito importante a gente saber ouvir, é muito importante a gente também saber dar um conselho bom, e é muito importante a gente saber quem ouvir, né? Saber se aquela pessoa ela realmente ela está falando o nosso bem ou se ela está falando por falar, né? Tem uma síndrome do sabe de tudo, né? Normalmente, essa síndrome ela encontra assim, em todos os seres vivos, né? Todos os seres humanos. Quando a gente começa a conhecer um pouco do assunto, a gente já tem a sensação de que a gente domina esse assunto e a gente quer sair por aí falando e explicando para todo mundo. Eu, por exemplo, quando me converti, quando eu comecei a ler as escrituras, quando eu comecei a ler um pouco de Jesus, eu queria sair por aí falando e pregando e convertendo todo mundo como assim como era Paulo, né? E às vezes eu ia em horas propícias e às vezes não era uma hora tão propícia. Então é importante a gente saber, né, qual o momento certo da gente falar, quando a gente deve falar, como falar, né? Essas coisas são importantes. A síndrome do sabe-tudo, as pessoas que sofrem da síndrome de sabe-tudo possuem um sério problema nessa tentativa persistente de se mostrarem superiores. Elas apenas mostram que sofrem de uma séria insegurança sobre si mesmas. O conhecimento pode nos levar muito longe na vida, mas a forma como lidamos com ele é o que mostra quem realmente somos, né? Você vê o som aí, faltou o somo humano, né? A gente está propício a errar, né? Mas é somos. Então, muitas pessoas que se dizem saber de tudo é por um problema pessoal, não é uma coisa, eh, diria, com outra pessoa, é uma coisa dela mesma. Então, ela tem essa necessidade de querer ter sempre a razão, de querer saber de tudo. E eu coloco quem aqui na foto, logo o nosso Draco Malfoy. Quem conhece Draco Malfoy era um bruxo de uma família real, né, de um sangue real, claro que fictício. Ele tinha essa síndrome, né, do eu sou bom, eu sei tudo. E uma das coisas que mais
afetou a cabeça dele é que, como Harry Potter, né, como Harry, sangue não tão puro quanto dele, poderia fazer tão sucesso como os Draco, né? Os Draco, eles eram sangue puro, eles seguiam, né, a linhagem, e isso deixava ele bem invejado com a situação. E ele fazia atitudes para prejudicar Harry sempre, né? Então, ele não vivia em paz se ele visse que Harry estava indo numa boa, se Harry estava evoluindo, se Harry estava progredindo, isso afetava diretamente a vida dele. Ele guardava aquela coisa ruim, ele alimentava aquela coisa ruim, e ele foi se tornando, né, uma pessoa ruim, uma criança ruim, pela inveja, né? E porque ele poderia simplesmente, o Draco, ele poderia simplesmente ser um bruxo incrível também, assim como ele tinha domínios de muitas coisas, né? Principalmente em poções, com o professor Snape, essas coisas. E, ele tinha muito potencial. Porém, essa energia ele gastou em coisas erradas, né? Ele gastou em querer o mal, querer prejudicar os outros. Se ele concentrasse essa energia dele para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa, fazer a diferença nesse mundo, provavelmente ele seria um grande bruxo, né? Então, aqui a gente trouxe o exemplo do Draco e a gente vai falar um pouco sobre exortação, coisa que é muito importante. Exortação, no dicionário, é aviso com o intuito de advertir, de chamar a atenção, de avisar, conselho. Por extensão, texto ou palavra que busca reformar e melhorar costumes, atos ou opiniões. Exortação apostólico, jurídico, apel e do juiz para os jurados, pedindo que eles decidam tendo em conta a sua própria consciência, seus valores morais e as leis da justiça. Ação ou efeito de exortar, encorajar, estimular, incitar, estímulo. Então, eu coloquei a foto desses dois grandes. Hoje vai ser muita magia aqui na aula, tá? Então, a gente tem esses dois grandes bruxos. A gente ficaria aqui discutindo quem é melhor, se é Gandalf o cinzento, mais para frente o mago branco, ou Dumbledore, né? Que tem 12 nomes, eu nem sei dizer os nomes dele, que é tanto nome que Alvo Dumbledore, não sei das quantas, é gigantesco. E eles tinham uma coisa muito em comum, né? Além dos dois serem muito sábios, de serem experientes, de serem bons, estarem sempre em busca de um bem comum, de um melhor comum, coisa para a humanidade, né? Sempre está em busca de uma situação de paz. Eles eles davam ótimos conselhos. Eles eram ótimos conselheiros e eles poderiam sim, muitas vezes resolver alguns problemas, mas mas a principal característica deles, tanto do Dumbledore quanto do Gandalf, eram seus conselhos, era a sua sabedoria. Então, assim como Gandalf está para Frodo, né? Frodo ele ele precisava muito dos conselhos de Gandalf, né, para conquistar a sua missão. Harry estava para Dumbledore. Então, eles ajudaram muito nessa caminhada, eles foram exortados com muita perfeição por esses dois grandes magos, esses dois grandes bruxos, né? E eu gosto muito tanto de um quanto do outro. Mas se perguntasse para mim, né, ter que levantar a polêmica. Numa briga, quem ganharia? Lógico que depende muito do autor, depende muito da filosofia. O Gandalf dos livros é diferente do Gandalf dos cinemas, né? Assim como o Dumbledore, né? Mas para mim, na minha humilde opinião, Gandalf ainda é um melhor bruxo, tá? É, e isso que eles fazem com muita perfeição, a maneira de encorajar, de estimular, de incitar estímulo, de motivar os seus próximos. Então, isso é uma característica muito legal e por isso que eu sou muito fã dos dois, assim, de carteirinha, porque eles
tinham muito poder, eram dois magos extremamente poderosos, mas a grande magia deles estava em motivar, em exortar, em auxiliar, né? Então, procurem, né, os seus Gandalfs, procurem seus Dumbledores na vida de vocês. Claro que muitas vezes os nossos Gandalfs e Dumbledore são os nossos pais, são os nossos amigos, assim, mais próximos, mas o que a gente tem mais próximo de Gandalfs e Dumbledores em nossas vidas são os nossos pais, os nossos pastores. Eu acho que a gente tem que ver eles como essa figura, né, de pessoas vividas. Nem sempre pode ser que eles tenham razão, porque somos humanos, né? Então, procurem os seus Gandalf, os seus Dumbledores e procurem o conselho do sábio, né? Procure o conselho daquelas pessoas que você olha e fala, olha, essa pessoa, ela realmente, essa pessoa realmente uma pessoa sábia, é realmente uma pessoa que tem frutos. Ela tem coisas boas e eu quero sim me espelhar nela. Então procure esse tipo de pessoas e se afastem de pessoas gananciosas, né? Quem lembra do Saruman? Saruman era o mago branco, né? Era o maior posto dos magos, dos cinco magos, né? De, de Senhor dos Anéis, e ele era o top dos magos, né? Gandalf buscava conselhos em Saruman. Porém, uma coisa corrompeu Saruman, né? Que era a sua ambição, a sua ganância. Ele queria o domínio do anel, porque ele sabia que o anel iria lhe dar poderes imortais, né? Ou ele queria o anel para si, de duas uma, ou ele queria o anel para Sauron e ser considerado o braço direito de Sauron. Nenhum outro ele conseguiu, né? Então, a ambição, a ganância, ela significa cobiça ou desejo intenso, imoderado por bens e por riquezas. Busca incessante pelo lucro, agiotagem, usura, vontade intensa e permanente de possuir ou de ganhar mais do que os demais. Juro, pago à pessoa para quem se deve. Lucro, que é a consequência da prática do comércio. Ação ou efeito de ganhar, tá? Isso é no dicionário. Então, a ganância, ela mostra, né, que a pessoa ela é capaz de pisar na cabeça do próximo para subir na vida, para conquistar os seus objetivos, né? E é diferente a filosofia do Gandalf e Dumbledore, que é dividir a experiência, dividir a sabedoria para que todos consigam caminhar juntos. Se um ganha, todos ganham. Se um perde, todos perdem. Já a ganância, Saruman, eles pensavam diferente. Eles pisariam a cabeça de qualquer um e se infiltrasse em seu caminho. E as consequências, né, a gente já sabe que Saruman perdeu seu posto de um mago branco, foi derrotado por Gandalf, né? E o Gandalf, o cinzento, se tornou o branco mais para frente e aí conquistaram a paz, né? Mas para isso, o importante é que Saruman ele tivesse esse desejo, né? Se Saruman ele tivesse o desejo de pacificação, um desejo de paz na Terra, ele se juntaria a Gandalf e com certeza os dois magos eles dariam conta muito bem daquilo, né? Mas só por Saruman dar a traição em Gandalf, as coisas se transformaram muito mais difíceis e quase que eles não conseguiram a paz, né? Quase que Saruman e Sauron conseguiram o seu objetivo de dominar e acabar com a existência de todos, né? De possuir o anel. Então, tomem cuidado com os Sarumans das suas vidas, né? da vida de vocês, porque ele tem uma aparência boa, ele parece ser uma pessoa boa, ele parece ser uma pessoa inteligente, ele parece ser uma pessoa sábia, mas no fundo não é. Ele até pode ser sábio, ele até pode ser inteligente, mas ele só se preocupa somente consigo mesmo. Não se preocupa com mais ninguém, além do seu poder e da sua cobiça. Então, tome cuidado com pessoas
E o valor dessas pessoas estão em outras coisas que são capazes de transformá-la. Então, verifiquem bem em quem vocês estão buscando o conselho de vocês, verifiquem bem que tipo de pessoas estão te aconselhando, né? Porque quando a gente conhece a vida da pessoa que está nos aconselhando, isso faz toda a diferença, né? Porque como é que uma pessoa está te criticando se ela nunca construiu nada? Se ela nunca fez nada, então como é que você está me criticando? Se você nunca construiu, então você está criticando por criticar. Quando uma pessoa ela vem te criticar, ela realmente ela tem uma vida exemplar, ela tem atitudes exemplares, então você deveria sim escutar com mais cautela, não levar como uma verdade absoluta. Tudo a gente deve escutar, peneirar e absorver a mente somente aquilo que é bom, somente aquilo que a gente acredita e que vem de Deus, né? Que seja puro, certo? E aí a gente vai falar desses dois personagens que eles são muito semelhantes, né? À esquerda nós temos Harry Potter e à direita nós temos Frodo, né? E o que que eles têm e que eles fazem de comum, né? Primeiro que os dois não são muito especiais, não são muito fortes, não são pessoas extremamente habilidosas, né? A primeira coisa que eles têm em comum é que eles sabiam, tá? Eles procuravam o conselho de seus mentores e escutavam os seus mentores. Por mais que parecia ser impossível deles, eles foram muito humildes em reconhecer que sozinhos eles não conseguiriam. Tanto é que eles estavam sempre acompanhados, né? Harry estava acompanhado sempre de Hermione e de Rony, Wesley, né? E, e Frodo estava sempre acompanhado do seu melhor amigo Sam e o Puppy, né? E o outro, que eu esqueci o nome, que eram os Hobbits, né? Então, o que eu acho interessante é que, bom, os Hobbits, eles sempre foram, né, levando um pouco a Dungeons and Dragons, Cavernas do Dragão, sempre foram um povo pacífico, um povo que não gosta de guerra. E Frodo, ele recebeu a missão de se infiltrar na guerra e afetar o inimigo mais poderoso que tinha, que era Sauron. Já Harry, ele nasceu perseguido, né? Nasceu perseguido por conta de uma profecia que houve, e Lord Voldemort, né, ou Tom Riddle, eles, eles queriam derrotar, eles queriam matar o Harry, porque a profecia dizia que enquanto um sobrevivesse, o outro não poderia sobreviver. E no final, né, os dois conseguiram concluir a sua missão com sucesso, mas foi a base da amizade que sustentou, foi a base dos seus conselheiros, da verdade e do amor, né? Então, eles receberam os conselhos certos na hora certa, eles também seguiram os seus conselheiros, e por mais que às vezes parecia que não ia dar certo, por mais que às vezes parecia que não iam conseguir, eles encontravam forças, seja no seu interior ou forças em seus amigos, né, que os carregavam e os ajudavam. Então, o que eu quero dizer é que é muito importante a gente saber ouvir as pessoas, saber quem a gente ouvir e saber com quem a gente anda, saber com quem a gente caminha, né? Imagina se Harry fosse amigo de Draco Malfoy, né? Se Draco Malfoy tivesse se aproximado e Harry tivesse ouvido Draco, ele estaria lascado, ele ia se ferrar, né? Assim como imagina se Frodo tivesse como seu mentor o Sauron, né? O Sauron não, Saruman, que é um mago branco. Imagina as consequências. Eles provavelmente não iam conseguir ou iam se corromper, né? Um dos dois iria acontecer. O mais importante é que eles sabiam escutar, e isso é difícil, pessoal. Pode parecer fácil, mas saber escutar, entender a sua missão
é algo extremamente delicado, complexo e, e eu diria até poderoso, porque falar, todo mundo fala, até, né, nem todo mundo, mas falar assim é muito fácil, né? A gente falar, a gente criticar. Agora, escutar um conselho, admitir que estamos errados, pedir perdão, essas coisas são muito complexas e a gente só faz essas coisas se a gente realmente entende. Porque fazer por fazer também, porque alguém mandou eu pedir desculpa e eu pedi desculpa, sem entender o porquê eu pedi desculpa, não faz sentido. O importante é você se conscientizar no que estou errando, no que estou acertando, né? E, querendo ou não, esses dois personagens foram os mais importantes, né? Eles não eram os mais poderosos, né? Na minha opinião, eles não eram os mais poderosos. Frodo, ele, muito pelo contrário, ele era totalmente inábil em batalhas, né? Ele era muito bom em se esconder e fugir. Harry, ele era muito ousado, né? Mas ele tinha uma maga extremamente poderosa do lado dele, que era Hermione. Hermione, sim, ela era muito poderosa, ela era muito inteligente e o mais engraçado é que ela não era considerada sangue puro, né? Porque os pais eles eram trouxas, né? Ou seja, eles não eram bruxos. E ela era uma maga incrível. Ela veio se tornar uma maga incrível. E Harry não era considerado. Ele era bom em andar de vassoura, em voar, né, no seu esporte, mas fora isso, ele não tinha muitas outras características que o transformavam em um ótimo bruxo, né? A gente poderia considerar uma ótima bruxa a Hermione. Já o Frodo, ele era acompanhado de. Pô, se a gente for pegar os guerreiros que acompanhavam Frodo, como Aragorn, Legolas e Gandalf, entre outros, esses sim eram guerreiros incríveis e espetaculares e eles dariam a vida por Frodo, né? Porque a missão de Frodo era muito mais difícil do que a missão deles. E uma coisa que os dois tinham muito era a coragem, porque mesmo sabendo que não seria fácil, mesmo sabendo que eles poderiam perder a vida, eles prosseguiram e foram até o final e conseguiram fazer a diferença. Então, questão de. Então, o que eu queria mostrar para vocês, o que eu queria que a gente refletisse nesse dia de hoje é quem são os nossos Gandalfs, quem são os nossos Dumbledores, quem são os nossos Dracos Malfoys, ou quem são os nossos Sarumans, né? As pessoas que querem o nosso bem, pessoas que não querem o nosso bem, pessoas que estão realmente importando com a nossa missão, pessoas que estão nos aproximando da nossa missão. Existe uma fórmula da gente saber, né, se as pessoas são boas ou não. É simples. Essa pessoa que te aconselha, que te critica, ela te aproxima mais de Deus ou ela te afasta mais de Deus, né? A pessoa que te critica ou te exorta, ela ela tem uma vida exemplar ou ela não tem uma vida exemplar? A vida dela é uma bagunça. Será que ela precisa dar conselhos ou será que ela precisa de conselhos, né? Então, essa reflexão, eu escolhi esses personagens a dedo porque, então, quem me conhece sabe, eu gosto muito de filmes, né? Eu li os dois livros, né? Mas eu ainda lembro de alguma coisa. E eu gosto muito desse universo, gosto, né, dessa ficção. Claro, tem coisas muito boas a serem absorvidas. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão comigo? Bom, pessoal, vamos dar continuidade até ele chegar de volta aí. Esse assunto é bastante legal, bastante importante, porque ele vai falando sobre algumas coisas que são comuns na nossa vida, né? O fato de que a gente está sempre aí tendo que tomar decisões, tendo que lidar com as coisas do cotidiano, daquilo que a gente precisa fazer no dia a dia.
E às vezes a gente realmente tem algumas atitudes que não são atitudes tão legais. Uma delas é de achar que pode fazer tudo sozinho, que pode tomar todas as decisões sozinhos, que tem sabedoria para lidar com tudo, e que nem sempre é uma verdade. Na verdade, às vezes a gente acaba se dando bastante mal com isso. E o outro lado é exatamente a gente acabar pedindo conselho para aquele que não vai poder, de fato, nos ajudar, de fato, dar uma orientação, seja uma orientação coerente, uma orientação que vai realmente levar a gente para algo positivo, né? Eu acho que tem gente tentando entrar e não está conseguindo aí, tá pingando toda hora, alguém tentando, parece, e saindo. Isso então, mas voltando aí ao nosso assunto, isso é bastante importante, é bastante relevante a gente pensar. Cada um de vocês considerar alguém com quem você possa realmente se abrir, com quem você possa conversar, com quem você possa expressar as coisas que você está passando, vivendo, e que possa te dar um conselho que vá te levar numa orientação daquilo que a palavra de Deus te diz, né? Que vai te dar uma orientação que vai te levar a fazer aquilo que é o certo, tanto diante de Deus quanto também diante dos homens, né? Ou seja, algo que vai ser positivo para você e positivo para outras pessoas também. Então isso é bastante legal, bastante importante a gente considerar quando estamos aí levando ou pensando sobre essa realidade, tá? Bom, esse então é o assunto. Eu acho que ele realmente está passando por dificuldade aí para conexão. Não é o único, outros aí também já mencionaram que hoje estão com dificuldades de conectar. Eu não sei o que pode ser. Mas vamos orar pelo nosso tempo, já são meio-dia, vamos orar. Que Deus nos abençoe, que Deus dê uma boa semana para cada um de nós. E. Opa, conseguiu voltar? Eu tava falando sozinho aqui? Não, a gente ouviu você até o fim. Aí você perguntou, vocês estão me ouvindo? Aí a gente começou a responder para você, e aí você parou de falar e caiu. Desculpem, é que bugou aqui esse computador. Mas vocês pegaram até o final, né? Do Frodo e do Harry. Pegamos até o fim, até você perguntar se estava todo mundo te ouvindo, a gente ouviu tudo, estava tranquilo. Legal, que bom que eu não falei nada demais. Bom, conclusão. Aí quando você caiu, eu acabei fazendo aqui um fechamento, fiz uma conclusão aqui com eles, peguei alguns assuntos assim, fiz uma observação geral. Mas se você quiser fazer a sua conclusão aí, pode fazer. Senhor, obrigado pelo tempo que a gente teve aqui, com os Adores, Express. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo estudo. Obrigado pelo tempo de bate-papo aqui. Obrigado porque a gente tem um lugar onde a gente pode pedir e saber que os nossos amigos estão orando por nós. E isso é muito importante para nós. Cuida, Senhor, das nossas famílias. Que o Senhor mesmo venha abençoar, venha dar paz, tranquilidade. Que pode estar tendo de dificuldade, sejam elas financeiras, saúde ou qualquer outra coisa, pedimos que o Senhor mesmo venha resolver esses problemas. Agradeço, Pai, pelas semanas de provas aí, como estão acabando, como a da Isa, que já vai fazer a última prova. Obrigado, Senhor, pela viagem do Nick, que foi tudo bem, que ele pôde se divertir, fazer novos amigos, discutir com os amigos que ele tem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem protegido a gente. Continua cuidando, Senhor, cada um de nós no seu lugar. O André lá em Jaú, a Lana chegando hoje aí no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, na cidade. O resto do pessoal aqui em São Paulo. Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, proteger e nos dar muito alegre. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.